Eu vou ler tudo que está na tela, porque é uma forma de inclusão de quem não enxerga e tentar, às vezes, lembrar de como é que faz para poder explicar o que a gente está vendo, né? Então, aqui eu tô, é um pinguinzinho vestido de roupa da Adidas, azul, boné, cabelão, e que está falando com vocês, e vai ser ele do começo ao fim falando, tá bom? Então, o trabalho é sobre teoria semiótica, os princípios e métodos, e para a gente começar a trabalhar com a árvore das categorias de análise semiótica, tá? São é o primeiro passo, mas é um passo muito importante, porque sem a gente conhecer esse fundamento, essa parte lógica, começar a entender como é que as coisas funcionam logicamente, a gente acaba se perdendo no meio do caminho, e é por isso que o estudo da semiótica, que se chama de básica, ou padrão, etc e tal, não importa o nome que se dê a ela, essa semiótica que é o núcleo da semiótica, ela, ela é fundamental que a gente estude, mas que a gente estude ela de uma forma completa. Então aí o meu pinguim chega e diz: aí galera, eu sou a pinguinha, era pinguinha, mas perdi o trema e virei bebum. Estava correndo por aí e ouvi alguém falar em semiótica. Mas correndo para quê? Parei. Eu parei para falar de semiótica. Toda vez que um semioticista vem falar de semiótica, ele fala a semiótica, ele fala, eu fiz uma análise semiótica, eu estou estudando semiótica, só que a gente pode falar assim no nosso meio, em que todo mundo estuda a mesma semiótica, porque existem várias semióticas, e no Brasil as três principais correntes, das quais a greimasiana não vem em primeiro lugar, não é a mais difundida, seriam a do Peirce, que trabalha com a pragmática, né, a filosofia da linguagem, e ele é muito utilizado no campo da comunicação, e já vi muito trabalho de artes trabalhando com a semiótica peirciana, e aí depois vem a nossa semiótica, e tem o Yuri Lotman também, que vem do formalismo russo. Essa, esse quadro que tem de semióticas no Brasil torna o nosso meio assim um meio bastante especial, e eu vou explicar por quê. O Greimas, que é o fundador dessa semiótica francesa, e por isso a gente chama também de semiótica greimasiana, ele é herdeiro de Saussure, ele vem de uma linha de linguística. A forma de pensar a semiótica, o estudo do sentido, é a partir da linguística, e por isso ela sempre traz muitos elementos para quem é da área de linguística, mas não só, porque ela é uma semiótica muito abrangente, eu vou explicar por quê mais para frente. Então, o Greimas vai estar se baseando no primeiro passinho lá, quando o Saussure fala, contrapõe o significante e o significado, dizendo que o sentido surge da união desses dois. Depois do Saussure, também teve um outro linguista que é muito importante, que é o Louis Yelmslev, me engasguei. O Yelmslev é um dos linguistas mais importantes para o pensamento semiótico. Por quê? Esse pensamento semiótico greimasiano, né? Eu não vou ficar falando toda hora, porque é desse que a gente está falando. O Louis Yelmslev, ele é, desculpa, gente, ele é uma pessoa que trabalha com linguística de uma maneira muito sistemática, assim, ele consegue, tudo que ele faz, ele leva às últimas consequências em termos de lógica. Isso nos faz perceber, por exemplo, que se eu tenho 4 posições tomando 2 ou 3 parâmetros, eu vou poder fazer as 4, vou manter as 4 posições, mesmo que eu não encontre nenhum exemplo da posição de alguma das 4 posições. Então, eu vou ter
exemplos para 3, mas uma delas ela é possível e ela se mantém, porque a lógica permite isso. Isso na semiótica é muito importante, a gente vai encontrar situações em que a gente vai ficar meio em dúvida, como é que palavra eu coloco aqui, qual que é o sentido que deveria estar aqui, e a gente não consegue, mas é por isso, porque ele é uma possibilidade de análise, não significa que os textos, em geral, vão usar. Os textos usam diferentes recursos semióticos para poder falar o que eles querem falar. Então, o Yelmslev é quem fez essa distinção entre conteúdo e expressão. Ele começa pensando numa massa amorfa. Essa massa amorfa, sem forma, isso é interessante, é bom fixar que é uma massa sem forma. A gente pode conceber, eu acredito que vocês consigam, se pensar numa tempestade de areia. Imagina você no meio de uma tempestade de areia. O que você vê? Não existe mundo ao redor, não vai ter som, não vai ter gente, não vai ter montanha, não vai ter lixo voando, você não vai ver nada, porque o que está ali é indistinto, é tudo misturado. E só vou conseguir ter algum sentido quando eu fizer uma conjugação dessa substância, que nesse caso seria essa areia que está tomando todo o lugar, e eu começar a poder fazer recortes e começar a enxergar que tem um horizonte com uma montanha, aquilo ali é um saco de papel voando, coisas desse tipo. Então, para ele, o signo, ele é constituído por um conteúdo e uma expressão, mas ele vai além do que Saussure faz. Ele divide o conteúdo e a expressão numa articulação entre forma e substância. É a junção da forma da expressão com a forma do conteúdo que é que vai produzir a semiose, né? Que vai dar sentido às coisas. A semiose é essa produção de sentido. Essa ideia é interessante que a gente pense da seguinte maneira, que eu tenho a substância, vamos pensar lá, areia voando. De repente passa perto dos seus olhos um saco de papel. É só porque eu consigo distinguir, ou seja, retirar o saco do meio da areia, perceber que ele é uma coisa diferente, ou seja, dando uma forma para ele, é só assim que eu vou entender alguma coisa do que eu estou vendo, ali ao redor e dessa massa amorfa. Então, o sentido é dado pela forma sobre a substância. Então é importante que fique claro que a substância por exemplo, se você pegar um livro, assim, o Menino Maluquinho, isso que eu pego, esse papel, as cores, as palavras, a posição da tinta no papel, isso tudo é expressão. Mas o fato delas serem palavras, ser uma foto, ser um desenho, isso já começa a entrar numa relação com o plano do conteúdo, embora ainda seja expressão. Só que para a gente faz sentido essa expressão, e por isso a gente já está recortando aquilo que a gente está vendo. É interessante pensar o seguinte, que se eu tenho uma substância, por exemplo, o som, e esse som é indistinto, eu não sei o que é, eu não consigo saber se é fala, se é música, se é, sei lá, um barulho de carro, o que for. Mas eu vou retirar ele do fundo de todos os ruídos, porque se você prestar atenção, a gente ouve muita coisa ao mesmo tempo, mas a gente seleciona aquilo que a gente ouve para a gente poder retirar aquilo e entender. Então, se tiver sei lá, uma britadeira aqui do meu lado, ninguém vai entender nada do que eu estou falando, porque eu preciso conseguir retirar a voz, a fala, de dentro desse conjunto enorme de sons que estão misturados, e a britadeira, obviamente, vai estar em primeiro lugar,
Só vai fazer sentido se eu tiver a forma, se não, claro. Quando eu fui trabalhar com a árvore das categorias de análise semiótica, é exatamente por isso que a primeira coisa que eu fiz foi: qual é a teoria? E essa teoria é formada pelo quê? Por um plano. Veja aqui, ó, quando eu estou falando que a teoria ela é do plano da expressão e do plano do conteúdo, eu já estou começando a criar uma estrutura para análise de diversas teorias, se eu quiser. Tá? Eu não preciso ser só a semiótica. É claro que quanto mais específico, menos vai ser possível usar em outras teorias. Mas eu vou mostrar todo a divisão que eu fui fazendo mais para frente, quando a gente for trabalhando com as outras partes. Eu só consigo fazer análise semiótica começando com isso, entendendo que a expressão e o conteúdo é que vão juntos criar o sentido. Eu não consigo fazer um recorte se eu não tiver uma substância. Eu preciso da substância para ser recortada, e é por isso que ela vem primeiro. Então, o que dá o sentido é a forma recortando a substância. E cada cultura, isso é importante também, cada cultura vai recortar a substância de forma particular. Por exemplo, vamos pensar o branco, para ser bem rápido, o branco para a gente e o branco para os esquimós. Para eles, o branco é um monte de cores, para a gente é uma só. A gente não vai pensar branco sujo, branco escuro, branco não sei o quê. No máximo, quando vai pintar a casa, a gente vai falar branco neve e branco gelo. De onde será que veio isso? Então, o Saussure dizia que o significante e o significado são iguais aos dois lados de uma folha de papel. Você não consegue separar um do outro, mas eles fazem parte e são diferentes um do outro. E é porque a gente entende essa diferença e essa união ao mesmo tempo é que a gente consegue compreender o signo, mas é uma coisa só, tá? Eu posso dizer que a folha de papel tem dois lados, mas ela é uma folha de papel. O Yelmslev faz exatamente a mesma ideia, ele traz essa ideia de que a expressão é um lado e o conteúdo é outro lado da folha de papel. Então, a substância da expressão vai ser, digamos, essa areia, esse não sei o quê. Agora, se eu vejo um saco de papel voando no meio do deserto, o que eu vou pensar? Eu, particularmente, eu vou pensar assim, nossa, esse povo só joga sujeira fora, né? Eu vou ver lixo. Se o saco de papel para mim significa lixo, isso é conteúdo, é a ideia que eu estou recortando daquilo que eu estou vendo, daquele recorte da expressão, eu estou vendo o lixo naquele saco de papel que está voando ali. Que essa articulação entre substância e forma, ela não existe para Saussure, mas ela é muito importante para a semiótica, porque a gente não deve confundir essas diferentes partes na hora de fazer análise. Existe uma outra questão que é muito importante, que é paralela a isso, é que a substância ela é um sentido em imanência. O que é imanência? Imanência é algo que é potencial, pode se tornar um sentido. Pensa nas nuvens no céu. Elas não têm sentido a priori. Ninguém botou as nuvens lá para dizer alguma coisa e nem a gente passa o dia inteiro tentando ler as nuvens. Mas eu posso ver um elefante no céu. Se eu vejo um elefante, o que eu estou fazendo? Eu estou manifestando um sentido, transformando aquilo que era nuvens sem sentido, nem nuvens. Eu olhava para o céu, via branco e azul, sei lá, é aquela substância, e de repente eu vejo um elefante, o texto, o céu torna-se um texto em que eu tenho uma expressão, um conteúdo e tenho uma manifestação de um conteúdo. Portanto, para que eu possa ter um texto, eu tenho que ter uma manifestação. O texto em si nunca existe em imanência. O que existe em imanência é o sentido, é aquela possibilidade de vir a tornar-se algo com significado.
Então, o texto ele é uma unidade, e isso é importante, mas é muito importante que a gente entenda que essa unidade ela é arbitrária. Eu poderia fazer análise, por exemplo, dessa tela, dizendo que, olhando só para o pinguim, e vou dizer que o pinguim é o texto que eu vou analisar. Afinal, ele é um pinguim cabeludo, está vestido de azul, com uma roupa da Adidas, e aí eu vou começar a tentar entender o que, que isso significa. Posso falar de sei lá, imperialismo, não sei o que, posso analisar muitas coisas aí. Mas eu só vou entender os componentes os elementos dessa imagem que eu estou vendo se eu fizer a análise de um todo. E o que, que significa análise? Significa separar, tá? Mas só que os elementos não existem separadamente, eles existem juntos. Tudo que eu tenho ali, sujeito, objeto, figura, temas, valores, elementos internos do texto e também os elementos do plano da expressão, eles estão juntos. Uma forma interessante de pensar é na onda sonora. A onda, ela consegue fazer se você escuta muitos sons ao mesmo tempo, por exemplo, uma banda de rock está tocando, tem gente cantando, tem bateria, guitarra, baixo, piano e vocal e etc. Tá tudo junto. O que que eu escuto? O que que entra no meu ouvido? Uma onda que ela é composta por todos esses sons, ela é afetada por tudo. A natureza dela é esse conjunto, mas a gente consegue dessa única onda perceber, e quanto mais a gente conhece música, por exemplo, ou conhece os instrumentos, mais a gente vai conseguir entender quais são os componentes desse som, que é uma onda só e que a gente vai poder decodificar como ondas separadas, mas elas não existem em separadas. É como se o ouvido da gente fizesse um cálculo. Então o texto ele pode ser, posso ter uma câmera e a câmera ser meu texto, eu posso ter alguém apresentando um gráfico e isso ser meu texto, ou então o gráfico ser meu texto. O texto ele vai ser esse monte de elementos e relações, essa palavra também é muito importante, que é a relação entre esses elementos é que vai criar, fazer gerar esse texto e a sua complexidade. Então, por exemplo, se eu pegar o livro do Menino Maluquinho, tá? Isso inteiro, com tudo que está lá dentro, pode ser um texto. Agora, se eu disser que é tudo que está lá dentro, vai entrar aí a parte de onde que foi impresso, vai entrar contracapa, até como é que chama isso mesmo? Código de barras, tudo faz parte, tudo vai entrar na análise desse livro. Agora, se eu quero saber o conteúdo do livro, o conteúdo em termos, qual é a história, o que está, eu posso analisar o livro e abrir mão desses elementos que não fazem parte da construção do livro como conteúdo. Eu vou esquecer que existe essa página com os créditos. Ela não é necessária para que eu compreenda o conteúdo do livro. Mas eu também posso fazer outras distinções. Eu posso pegar só um trecho, vamos lá, vou pegar umas 3 páginas aqui, 4 páginas, para analisar. E essas 4 páginas serem o meu texto. Está errado? Não. Mas veja bem, se você fizer um trecho de um livro, um trecho de uma canção, ou, por exemplo, analisar só a letra de uma canção, você tem um texto diferente do livro inteiro, um texto diferente da canção como um todo. Então, é outro texto que você está analisando, não é aquele conjunto. Lembra que o texto ele é uma coisa só. Mas quando você recorta, você não tem mais aquela coisa global, você vai ter uma coisa menor com outro e que pode aflorar sentidos muito diferentes. E é por isso que é muito fácil você tirar uma fala do contexto e ela significar outra coisa.
Uma página do livro pode ser o meu texto, o texto verbal eu posso analisar, como eu falei da canção, eu posso analisar só o que está escrito aqui. E se eu quiser analisar, eu posso analisar só as imagens ou uma imagem do livro do Menino Maluquinho. O que eu decidi é o texto. Então, quando eu vou fazer uma análise semiótica, eu sempre tenho que dizer o que é meu texto. Exatamente, dizer, ó, eu vou analisar os discos infantis, mas só as músicas. Isso é meu texto. Quando eu faço isso, eu estou dizendo que eu não vou ficar analisando outros elementos, tá? Mas eu estou analisando as canções. A análise da semiótica, ela começa dividindo esse sentido, essa forma do sentido, só a forma que recorta a substância, a gente vai dividir naqueles níveis que quem já estudou semiótica já ouviu muito, que é fundamental, narrativo, discursivo. Só que se eu pegar aqui voltando lá na tal da forma amorfa, onde está o que eu estudo? O percurso gerativo do sentido é só forma do conteúdo. Eu posso analisar a forma da expressão usando alguns elementos do plano do conteúdo, da forma do conteúdo. Posso achar semelhanças entre elas ou não, ou algum tipo de identidade. Mas isso fica para a gente conversar em outro momento. Mas é importante que a gente está analisando a forma do conteúdo, é o conteúdo do sentido que a gente vai analisar com essa semiótica básica que eu estou trabalhando aqui. Então, se eu pegar esses 3 níveis, eu preciso ter em mente que o nível fundamental, que é o mais abstrato, mais simples, ele é como se fosse uma cola do texto inteiro. Ele vai dar as nuances e vai permitir que a gente perceba do que se está falando. E eu posso falar isso de uma maneira muito rápida, mesmo que o texto seja longo, mesmo que o texto tenha uma narrativa complexa e tal. Para que esse texto assim tão genérico faça algum sentido, eu preciso ter uma narrativa. O que é a narrativa? Narrativa é uma forma de você começar a separar os elementos do texto, não do nível fundamental. Então, eu estou pegando os elementos do texto e separando em relações lógicas. O narrativo é o nível da lógica. Então, se o sujeito é a rainha, não me importa se é a rainha ou se é o rei. O sujeito está lá presente no texto, ponto. Só que, claro que quando a gente vai fazer análise, a gente diz, o sujeito rainha, tararararará. Por que a gente faz isso? Porque senão a gente se perde, né? A gente não consegue acompanhar o nosso próprio pensamento se a gente não faz uma relação com o nível discursivo, que é o mais concreto, mais complexo, mas acessível a nós. Se nós vamos ganhando em detalhes, em complexidade, em concretude, o nível discursivo é o texto mais visível, é aquilo que está mais facilmente acessível, aquilo que eu consigo analisar, não vou dizer com uma maior facilidade, mas que eu vou conseguir analisar de uma forma mais diretamente ligada àquilo que eu estou vendo no texto. Eu acredito que é por isso que, quando se fala em análise do discurso e junta com outras teorias do texto e do discurso, o nível discursivo ele tem muita importância, porque ele está mais próximo, por exemplo, da gramática, da gramaticidade, da sonoridade, das nuances que o texto tem. Ele é menos lógico que específico, embora todos os níveis da semiótica trabalhem com lógica. Era só isso que eu queria falar hoje. Vou fazer um resumo. A gente tem como princípio que o sentido é feito de 2 partes, 2 componentes. Um componente que é o componente concreto, e que é o plano da expressão,
e o componente que é o conteúdo, que é o plano das ideias. Agora vamos pensar um pouquinho, só para provocar. E essa tela aí no computador? Eu não posso pegar a tela. O que que eu vou fazer com essa tela para dizer o que que ela tem de concreto? Ela tem concretude, sim. Ela tem cores, ela tem posição dos elementos na página, em cima, embaixo, ela tem diferença entre foto e desenho, ela tem texto verbal, ela tem marcas, e ela tem diferentes cores de fundo também, delineada ou não delineada. Isso é a substância da expressão do texto. E quando eu analiso isso e eu começo a entender que essas coisas têm posições, têm lógica, elas vão começar a fazer um sentido. Tá? Eu vou começar a entender que nessa tela, apesar dela parecer, a gente fala que coisa no computador é tudo virtual, não tem nada virtual. Tá? Não existe virtual na internet, não existe virtual no computador, e quando a gente se relaciona com isso, a gente está se relacionando com um sentido concreto que existe, que está ali, que foi proposto. E que, em geral, a gente consegue, se a gente tem conhecimento da cultura da pessoa que está do outro lado, para quem eu estou, se eu tenho essa consciência de que nós estamos na mesma cultura e eu tiver apropriando essa cultura para poder adequando ela ao que nós dois pensamos, desculpa aí a música, passou um carro na rua. Se eu conseguir fazer isso, vai ser muito fácil da gente se comunicar. Agora, se eu estivesse falando, sei lá, numa língua javanês, ninguém ia entender o que eu estou falando, porque não é a nossa língua. Tá? Eu acho que é dessa forma que a gente consegue perceber o texto. E é muito importante a gente começar esse exercício. O que é forma? O que é substância? O que é expressão? O que é conteúdo? Para a gente começar a entrar na árvore das categorias de análise semiótica. Tá? São categorias porque são esses elementos que eu vou procurar entender dentro do texto. Por hoje é só. Tchau. Deu vontade de correr de novo. Correr para quê? Sei lá. Fui. Bye bye.